Quem falou na palavra que nós temos que morrer pro mundo? Ontem Deus pôs isso na minha mente, sabe? Aí eu fui pesquisar na Bíblia, no Google, porque o Google é para isso, pra gente abrir a mente, pesquisar, entendeu? Conforme a gente entra no Google, lê a palavra, Deus vai dando a sabedoria pra gente, entendeu, meus amores? Que o Google foi feito para isso, entendeu? Pra gente pesquisar para as coisas boas. O que aconteceu? Eu pesquisando com medo, com meu coração, com medo apertado. Aí eu descobri o quê? Que foi o apóstolo Paulo que escreveu que nós temos que ir para o mundo, né? Viver no Espírito Santo de Deus, né? Vai viver pelo Espírito. E eu li 3 passagens que ele fala isso. 2 passagens foi que ele estava fazendo uma viagem missionária, né? E em Colossenses, ele falou sobre isso quando ele estava preso. Mas vou te falar, eu confesso, meus irmãos, meus amores, que me deu um alívio, que eu estava com medo de ter sido Jesus que tivesse escrito isso na Bíblia. Que tivesse sido Jesus, não foi Jesus. Foi um ser humano, um homem como eu e como você, entendeu? Um ser humano que antes dele vir para Cristo, né? Ele perseguiu os cristãos, né? E assim, não relata se ele já tirou vida de alguém, mas com certeza, né? Que antes dele ser cristão, o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa bem ruim, bem rígida, sabe, com os cristãos, entendeu? Ele perseguia mesmo com toda a força dele. Aí depois ele se converteu, né? E assim, meus amores, por que não foi Jesus que botou isso na palavra de Deus? Porque Deus sabe que todo ser humano que vive aqui na terra, entendeu? Mesmo vivendo no espírito, somos pecadores. Ó, Deus, ele é sábio. Jesus era um homem sábio. Mesmo Jesus sendo, que ele foi um homem, né, como nós, né? Feito de carne, né? Osso, espírito como nós. Mas Jesus foi o próprio, ele foi o verbo, né? O verbo que Deus mandou aqui para se fazer carne como nós, né? Jesus nasceu, Jesus já foi girado, entendeu? Girado e posto no mundo um santo, entendeu? Santo. Jesus, antes dele vir pro ventre da mãe dele, Jesus sempre foi santo, ao contrário do apóstolo Paulo, tá, meus amores? Então, Deus sabe que quando nós estivermos aqui na terra, nós estamos à mercê de pecar, nós somos pecador, entendeu? Como no pecar, no falar, peca no pensamento, no olhar, no ouvir, e não adianta, enquanto ele estiver aqui na terra, entendeu? Quando fala morrer pro mundo, entendeu? É pecar certas coisas, a gente tem que tentar não pecar, tentar. Porque o homem peca muito, o homem, o ser humano peca. Eu sou uma pecadora, sou mesmo uma pecadora, então sou pecadora, sou. Eu não vou chegar aqui e apontar dedo pro meu irmão, esquecer que eu sou pecadora, entendeu, meus amores? Sou pecadora, sou. Entendeu? Quando eu não peco na mente, peco no falar, no olhar, no ouvir, entendeu? Porque tem gente que você para conversar com a pessoa, você pode, falta pouco falar assim, minha irmã, meu irmão, você para subir, você só falta asinha para virar anjo, entendeu? Porque é assim, entendeu? As pessoas gostam de apontar o erro do seu próximo, o pecado do seu próximo, entendeu? Mas o deles, eles não falam, entendeu? Fala sobre pecado, mas confessa os seus pecados, entendeu? Não, vai confessar no oculto, né? Com Deus, né? No oculto que o homem não vai ouvir, só Deus, né? E a pessoa, né? É desse jeito. Então, ó, eu fiquei muito aliviada, meus amores, aliviada mesmo, que não foi Jesus que escreveu essa carta, a carta é de Paulo. Paulo, um homem como nós, foi um homem como nós, pecador como nós, entendeu? Ele já tinha vivido muita coisa aqui na terra, Paulo, entendeu? Muita coisa aqui na terra. Ele já tinha feito barbaridade aqui na terra, entendeu, meus amores? E assim, se você vive no pecado, ou se você já pecou, não fique se martirizando, entendeu? Fica em paz. Só tenta, entendeu? Sair do pecado, ora a Deus, entendeu? Jejua, entendeu? Se você também conseguiu se livrar, amém. Entendeu? Continue, entendeu? Não fique se martirizando, entendeu? Porque isso aí se chama de
masoquismo, masoquismo. Uma pessoa que fica se martirizando e Deus não se agrada. Só siga o seu caminho com Cristo. Peça pro Senhor te libertar do pecado, entendeu? Mas não deixe de ir para casa do Senhor. Tem gente que deixa de ir para casa do Senhor porque eu sou pecador. Eu peco isso, eu peco aquilo, eu peco no olhar, eu peco no falar, eu peco na mente, eu peco... Gente, é desse jeito, entendeu? A igreja é pros doentes, é pros pecadores, pros endemoniados, entendeu? A casa de Deus é para essas pessoas, entendeu? Se tiver pessoa que se acha que é santo, que não peca, que é melhor do que um, melhor do que outro, não tem que ir pra igreja, entendeu? Porque já é santo, entendeu? Só falta a asinha pra subir, entendeu? E às vezes eu me deparo com gente assim, entendeu? Então não podemos ser assim, gente. Todos nós somos pecador. Olha, eu agradeço a Deus que não foi Jesus, que não foi Deus que escreveu, não foi Jesus que botou morrer pro mundo ali na Bíblia. Foi um homem como nós, o apóstolo Paulo. Olha, eu tava com medo, meu Deus do céu, de ter sido Jesus. Medo danado. Graças a Deus que não foi Jesus, tá, meus amores? Então faça isso. Não deixe de pegar no seu caso de ninguém, não, entendeu? Às vezes eu vejo pessoa pregando, entendeu? Pregando nas igrejas, nos altares, dando lição de moral nos seus irmãos. E depois eu me deparo para conversar com a pessoa gosta de fazer panelinha. A pessoa gosta de ver panelinha. Fala mal de um, fala mal de outro. Fala mal da sua congregação, fala mal dos seus líderes. Fala mal do seu irmão, entendeu? Só não fala mal de si mesmo. Entendeu? Por quê? Porque não vive no espírito, entendeu? Não vive no espírito, vive na carne. Mas a igreja é para essas pessoas também, entendeu? É para essas pessoas, entendeu? Eu sou uma pecadora, eu peco, ó, no pensamento e no olhar. Eu só tomo conta do que eu falo, entendeu? Eu cuido muito do que eu falo e do que eu ouço. Mas muitas das vezes tanto o olhar e o ouvinte não tem como conter, entendeu? Mas no falar eu consigo me dominar na fala. Eu consigo me dominar na fala. Mas no pensamento e no olhar, meu amor, no ouvir é bem difícil, entendeu? Então temos que vigiar, tá bom? Vigia. Porque a gente tá aqui no mundo, a gente tá assim, imposto, assim, nós estamos, né, de pecar, entendeu? De pecar mesmo aqui no mundo, entendeu? É desse jeito. Enquanto eu estiver aqui no mundo, a gente vai ter carrapichos, entendeu? Para ser arrancado. Por isso que fala, né, que o apóstolo Paulo tinha o quê? Tinha um espinho na carne. Ninguém sabe qual era o espinho dele, né? O que ele fez antes dele se converter? O que o apóstolo Paulo deve ter feito, né? Na palavra não revela tudo na palavra de Deus. Não revela qual era o espinho na carne de Paulo. Mas o que Paulo fez, né? Para ele ter esse espinho na carne. Eu creio que o espinho na carne de Paulo foi algo que ele fez antes dele se converter. Mas não relata na palavra de Deus. Ó, beijo no coração, meus amores. Bom dia. Espero que eu tenha ajudado. E eu pedi uma coisa aqui, meus amores. Nunca pedi isso. Se inscreva no meu canal. Me sigam. Para poder meus vídeos chegar em mais pessoas, tá, meus amores? Não é por dinheiro, entendeu? É para edificar a vida de outras pessoas, tá, meus amores? Ó, beijo no coração. Fico na paz.